Olá, segundo ano. Então, assim, vocês acabaram de copiar o conceito de calorímetro e sempre que o exercício falar em calorímetro, a gente precisa ter uma ideia um pouquinho diferente para a resolução. Como vocês viram ali, o calorímetro é um recipiente onde são feitas misturas de substâncias com a finalidade de chegar numa temperatura de equilíbrio. E aí o que vai acontecer? O calorímetro ele vai assumir a temperatura do líquido que for colocado nele, da água que for colocada nele, certo? Então, esse exercício aqui vai tratar de calorímetro, vocês vão registrar aí no caderno e prestem atenção na resolução. A gente precisa encontrar no exercício essas informações: a massa, o calor específico, a temperatura final e a temperatura inicial do calorímetro, do líquido e do alumínio, que é o que tem citado no exercício. É bastante semelhante ao que vocês já estão fazendo e agora com o detalhe do calorímetro. Então vamos à leitura. Um calorímetro de cobre. Se o calorímetro é de cobre, a gente vai na tabela de calor específico e para o calorímetro a gente pega o valor do cobre, 0,093. Então, calorímetro de cobre contém 62 gramas de um líquido. Então, 62 gramas de um líquido. Esse 62 vem aqui na massa do líquido. E esse líquido, ele está a 20 graus Celsius, temperatura inicial do líquido. Vejam que eu acabei de dizer que o calorímetro, ele vai ter a temperatura do líquido que ele contém. Então, a temperatura inicial do calorímetro também será 20 graus, a mesma do líquido. No calorímetro é colocado um bloco de alumínio. Então, de novo, aqui no alumínio, a gente vai procurar o calor específico do alumínio, que é 0,22, valor que está na tabela. E esse bloco de alumínio, ele tem 200 gramas, massa do alumínio, 200 gramas, e ele está a 40 graus Celsius, temperatura inicial. O calorímetro tem massa de 80 gramas, então esse 80 gramas é a massa do calorímetro. Vamos lá no calorímetro e jogar essa informação. Determine o calor específico do líquido. Ó, apareceu aqui a pergunta. Calor específico do líquido. Pergunta. Sendo a temperatura de equilíbrio 30 graus Celsius. Lembrando que a temperatura de equilíbrio é aquela temperatura final que é igual para todos. Temperatura de equilíbrio. A gente pode já deixar pronto aqui a nossa variação de temperatura, ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. 30 menos 20, que vai dar 10 para o calorímetro, 10 graus. 30 menos 20, que vai dar 10 graus para o líquido. E 30 menos 40 vai dar menos 10 graus Celsius para o alumínio. Até aqui, o que conta é o português, é uma boa leitura e uma boa interpretação do exercício. Só agora vem a parte de cálculo, certo? Lembrando que a fórmula que a gente usa é o Kimacete. Então, massa, calor específico, variação de temperatura. A gente vai fazer a multiplicação de todos esses valores. 80 vezes 0,093 vezes a variação de temperatura mais 62, agora do líquido, vezes calor específico vezes 10, mais alumínio 200 vezes 0,22 e vezes menos 10 da variação de temperatura. Isso vai ser igual a 0. Efetuando essas multiplicações, a gente tem 74,4 mais 620C e, fazendo o jogo de sinal, menos 440 igual a 0.
Separando o que tem letra do que não tem, ficamos com o 620C antes do igual, igual esse 440 negativo vai passar positivo, 440, e esse 74 negativo para o outro lado do igual. Calor específico é igual 440 menos 74,4 vai dar 365,6 dividido, esse 620 passa dividindo, e temos um valor de calor específico, resultado da divisão, de 0,589 calorias por gramas graus Celsius.